As pessoas gostam de acreditar que são mais inteligentes do que as leis que governam a vida, especialmente quando o assunto é dinheiro que ainda não conquistaram. Eu observei isso por décadas. Homens capazes, instruídos, cheios de potencial, destruindo o próprio futuro porque acreditaram que poderiam contornar princípios fundamentais. Chamam isso de esperteza. Eu chamo de indisciplina mental disfarçada de inteligência. Sempre que alguém me pergunta se deve investir antes de colocar ordem na própria vida financeira, eu sei que essa pessoa já perdeu a batalha principal, porque antes de perder dinheiro, ela perdeu o controle do pensamento. E todo fracasso financeiro nasce primeiro na mente. A ideia de dever passou a ser tratada como algo comum, normal, aceitável. É assim que começam os grandes desastres. Uma concessão mental de cada vez. As pessoas contam histórias para si mesmas. Dizem que a dívida é estratégica, que é temporária, que será compensada por ganhos futuros. Mas o pensamento não disciplinado sempre cria justificativas elegantes para decisões fracas. Nunca conheci alguém que alcançou verdadeira prosperidade carregando o peso constante da obrigação. A mente não prospera quando vive sob pressão, e ninguém constrói riqueza duradoura enquanto o medo do próximo pagamento ocupa espaço onde deveria existir visão. Existe algo que poucos compreendem. A dívida não afeta apenas o bolso. Ela altera o modo como você pensa. Ela encurta seu horizonte. Ela mata a paciência. E sem paciência, nenhum princípio de enriquecimento funciona. A paciência é o solo onde o sucesso cresce. Sem ela, tudo seca antes de amadurecer. Eu observei pessoas se vangloriarem de ganhos enquanto carregavam obrigações silenciosas. É como alguém se orgulhar da velocidade enquanto corre com correntes nos pés. Pode até avançar por um tempo, mas inevitavelmente cai. A mente humana não foi feita para criar sob ameaça constante. Quando eu era jovem, as cicatrizes das grandes crises ainda estavam vivas. As pessoas temiam dever. Sabiam, instintivamente, que a obrigação constante corrói o caráter e enfraquece a vontade. Hoje, tratam a dívida como se fosse inofensiva, mas ela não destrói de forma dramática. Ela corrói em silêncio, até que a força interior desapareça. Muitos falam sobre investimento, mas não percebem que investir com dinheiro que não lhes pertence é apenas uma forma sofisticada de apostar. A diferença é que o apostador sabe que está assumindo risco. O endividado acredita que está sendo racional. A mente não suporta contradição por muito tempo. Quando você deve, começa a negociar consigo mesmo. Aceita menos, tolera mais, abaixa padrões. A dívida não apenas cobra juros financeiros, ela cobra juros emocionais. E esses são ainda mais caros. Eu ensinei durante toda a minha vida que pensamentos dominantes se transformam em realidade física. Uma mente ocupada com obrigações não consegue sustentar pensamentos de crescimento. Ela pensa em sobrevivência. E sobrevivência nunca construiu impérios. As pessoas tentam tornar complexo algo que é simples. Não é preciso genialidade para entender princípios básicos. Se você deve, elimine a dívida. Se está livre, preserve essa liberdade. Porque a verdadeira riqueza começa quando cada decisão é tomada sem medo. Riqueza não é sobre quanto entra, é sobre o quanto permanece sob seu controle. Quando você não deve, cada unidade de dinheiro que chega trabalha para você. Quando deve, ela trabalha para outro. Existe uma matemática invisível governando a vida. E essa matemática não se importa com boas intenções, otimismo ou teorias elaboradas. Obrigações crescem com precisão implacável. Elas não dormem, não hesitam, não negociam. Enquanto muitos se preocupam em otimizar ganhos,
Ignoram os vazamentos constantes que drenam sua energia. Discutem estratégias sofisticadas enquanto pequenas decisões impulsivas sabotam anos de esforço. Isso não é progresso. É ilusão intelectual. Você não fortalece uma estrutura instável adicionando mais peso. Primeiro, corrige a base. Qualquer tentativa de crescimento sem fundamento é apenas uma aceleração rumo ao colapso. A mente sob pressão perde clareza. Quando o medo entra, a razão sai. Decisões passam a ser tomadas por urgência, não por sabedoria. E toda decisão urgente carrega o risco do arrependimento. A verdadeira força está na capacidade de esperar. E só espera quem é livre. Quem deve, reage. Quem é livre, escolhe. Essa é a diferença entre servidão e liderança. Durante minha vida, observei que os homens mais bem-sucedidos não eram os mais ousados, mas os mais disciplinados. Eles construíam reservas mentais e financeiras antes de buscar expansão. Eles compreendiam que o autocontrole precede o poder. O maior retorno que alguém pode obter não vem de uma oportunidade externa, mas da eliminação da ansiedade interna. Cada obrigação removida devolve clareza, confiança e visão. E uma mente tranquila é a ferramenta mais poderosa de criação que existe. A maioria das pessoas não falha por falta de inteligência. Falha por impaciência. Querem saltar etapas. Querem resultados sem preparação. Querem colheita sem plantio. Mas a natureza não negocia com desejos. A prosperidade não nasce do heroísmo momentâneo. Nasce da repetição silenciosa de decisões corretas, da recusa constante ao impulso, da capacidade de suportar o desconforto presente em troca de liberdade futura. Vi pessoas destruírem anos de progresso por uma única escolha emocional, uma concessão, um atalho, uma tentativa de parecer bem-sucedido antes de realmente ser. A dívida rouba algo que ninguém percebe até perder: tempo mental. Ela prende o pensamento ao curto prazo, impede a visão de longo alcance. E sem visão, não há destino. Ensinei que a riqueza começa no invisível, primeiro na mente, depois na realidade. Uma mente fragmentada por obrigações jamais sustentará pensamentos criadores por tempo suficiente para materializá-los. O verdadeiro inimigo não é o mercado, nem a economia, nem o sistema. É a incapacidade de adiar gratificação. É a recusa em aceitar o processo lento. É a impaciência travestida de ousadia. A liberdade não é um prêmio distante. É uma condição construída, decisão por decisão. Começa quando ninguém mais controla o seu tempo, suas escolhas e sua paz. Muitos confundem atividade com progresso, movimento com avanço, complexidade com inteligência, mas a simplicidade é o que protege, e a proteção é o que permite crescer. A mente verdadeiramente rica não busca parecer livre. Ela constrói liberdade. E liberdade não combina com obrigações constantes. Eu sempre disse que você não precisa ser mais esperto do que os outros. Precisa apenas permanecer firme por mais tempo. E isso é impossível quando sua mente está sob pressão contínua. A prosperidade duradoura pertence àqueles que dominam a si mesmos antes de tentar dominar circunstâncias. Porque quem não governa os próprios impulsos sempre será governado por algo externo. Portanto, a pergunta correta nunca foi se você deve investir ou quitar obrigações. A pergunta real é: quem governa sua mente hoje? Se não for você, nenhum plano funcionará. A escolha parece simples, mas suas consequências se acumulam. E assim como todo princípio poderoso, ela também se compõe. Escolha bem, porque essa decisão molda não apenas seu dinheiro, mas quem você se torna.
E é exatamente aqui que muitos se perdem. Porque subestimam o poder acumulativo das pequenas decisões. A mente humana tende a ignorar aquilo que cresce lentamente. Ela respeita o impacto imediato, o ganho visível, o resultado rápido. Mas a vida não recompensa pressa. A vida recompensa constância. Eu vi homens abandonarem princípios sólidos por causa de pequenas vitórias temporárias. Sentiram-se inteligentes por alguns meses e pagaram com anos de estagnação. Nada destrói mais rápido uma trajetória promissora do que a sensação prematura de vitória. Existe um erro comum que se repete geração após geração. Acreditar que disciplina é uma fase, algo que se suporta até que a vida comece de verdade. Mas a disciplina não é um degrau, é o próprio caminho. Quando ela é abandonada, tudo o que foi construído começa a ruir, mesmo que lentamente. A mente que aprende a esperar desenvolve algo raro: domínio interno. E esse domínio se manifesta em escolhas aparentemente simples, mas profundamente poderosas. Escolher não gastar. Escolher não reagir. Escolher não provar nada a ninguém. Essas escolhas não produzem aplausos, mas constroem alicerces invisíveis. A maioria das pessoas vive tentando escapar do desconforto momentâneo. Fogem dele como se fosse um inimigo. Mas o desconforto é um instrutor silencioso. Ele revela onde você ainda não amadureceu. Ele aponta exatamente o ponto onde sua mente precisa crescer. Sempre ensinei que o desejo ardente é o ponto de partida de toda realização. Mas o desejo, quando não é acompanhado de autocontrole, se transforma em frustração. O desejo indisciplinado quer tudo agora. O desejo disciplinado aceita o tempo como aliado. Nada enfraquece mais um homem do que viver tentando encurtar caminhos. O atalho raramente leva ao destino desejado. Geralmente leva a um círculo, onde a pessoa retorna ao ponto inicial com menos energia e mais desilusão. A mente que se habitua à gratificação imediata perde a capacidade de sustentar objetivos de longo prazo. Ela se torna inquieta, volátil, impaciente. E uma mente assim não foi feita para construir riqueza. Foi feita para consumir. A verdadeira prosperidade exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: silêncio interno. Silêncio para não reagir ao ruído externo. Silêncio para não competir com estilos de vida alheios. Silêncio para ouvir a própria consciência quando ela pede prudência. Eu observei que quanto mais uma pessoa fala sobre seus planos, menos ela os executa. O progresso real acontece longe da conversa e perto da ação repetida. A mente focada não precisa anunciar. Ela trabalha. Existe uma satisfação profunda em saber que você está construindo algo que não depende da aprovação de ninguém. Algo que cresce enquanto o mundo dorme. Algo que não precisa ser exibido para existir. Quando a mente se liberta da pressão financeira, algo extraordinário acontece. A criatividade desperta. A visão se alonga. As decisões deixam de ser defensivas e passam a ser estratégicas. É nesse ponto que o indivíduo deixa de reagir à vida e começa a conduzi-la. Muitos acreditam que liberdade financeira é sobre fazer o que quiser. Na verdade, ela começa quando você não é obrigado a fazer o que não quer. Essa diferença parece sutil, mas muda tudo. Eu nunca vi alguém construir riqueza duradoura enquanto vivia tentando provar valor. A necessidade de validação é uma forma de dependência. E toda dependência cobra um preço. A mente forte aprende a dizer não com tranquilidade. Não por medo, não por escassez, mas por clareza. Cada não consciente fortalece a identidade. Cada sim impulsivo a fragmenta. A construção da prosperidade exige coerência interna. Pensamento, emoção e ação precisam apontar na mesma direção. Quando existe conflito entre eles, a energia se dispersa e os resultados desaparecem.
A maioria das pessoas não percebe que está constantemente negociando com seus próprios princípios. Cedem um pouco aqui, ajustam ali, justificam acolá, e quando se dão conta já se afastaram completamente do caminho que pretendiam seguir. A mente disciplinada não precisa de motivação constante. Ela opera por compromisso, e compromisso não depende de humor, inspiração ou circunstâncias favoráveis. Ele se sustenta mesmo quando o entusiasmo desaparece. Ensinei que a fé é um estado mental ativo. Não é esperar que algo aconteça. É agir como se o resultado fosse inevitável, desde que você permaneça fiel aos princípios. Essa fé se manifesta na persistência silenciosa. Nada testa mais a fé do que o tempo. Quando os resultados não aparecem, quando o progresso é lento, quando ninguém percebe, é aí que muitos abandonam, não por falta de capacidade, mas por falta de convicção. A mente fraca busca sinais externos para continuar. A mente forte cria seus próprios sinais. Ela não precisa de garantias. Ela se apoia na compreensão profunda da causa e do efeito. Eu aprendi cedo que a vida não responde a intenções vagas. Ela responde a hábitos consistentes. Não ao que você deseja ocasionalmente, mas ao que você pratica diariamente. Cada decisão financeira é, na verdade, uma decisão de identidade. Você está escolhendo quem está se tornando, e o dinheiro apenas amplifica essa escolha ao longo do tempo. Quando alguém diz que quer enriquecer, mas não consegue controlar pequenos impulsos, eu sei que ainda não entendeu o jogo. A riqueza não exige grandes sacrifícios heróicos. Exige pequenos sacrifícios constantes. A mente que aprende a suportar o desconforto temporário desenvolve uma força que não pode ser comprada. Ela se torna estável. E a estabilidade é o solo onde o crescimento acontece. Nada compõe mais rápido do que decisões corretas repetidas ao longo do tempo. E nada destrói mais rápido do que decisões erradas justificadas com inteligência. O mundo está cheio de pessoas inteligentes presas em ciclos que elas mesmas criaram. Não por falta de conhecimento, mas por falta de domínio interno. Sempre afirmei que você se torna aquilo que pensa com maior frequência. Se seus pensamentos giram em torno de urgência, escassez e medo, esse será o mundo que você construirá. Se giram em torno de disciplina, paciência e propósito, o resultado será inevitavelmente diferente. A riqueza verdadeira não faz barulho ao chegar. Ela se instala silenciosamente. E quando se torna visível, já é tarde demais para ser removida. O homem que vence a si mesmo não precisa vencer mais ninguém. E essa é a lição que atravessa o tempo. Não são as circunstâncias que determinam o destino, mas a capacidade de governar a própria mente diante delas. Quem compreende isso cedo progride. Quem ignora, repete ciclos. A escolha sempre esteve aí, silenciosa, constante, e ela continua se compondo, dia após dia, decisão após decisão, pensamento após pensamento. Assim funciona a lei, e ela nunca falha.